Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo um vídeo desse. Se você me dissesse há um mês atrás que eu ia estar fazendo isso, eu ia dizer que você estava mentindo. Oiê, maravilhosa! Meu nome é Nayara Nanini e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu não sei se eu tenho certeza se eu vou fazer isso ou não. Bora! Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, então pega leve comigo, tá? E pra esse meu primeiro vídeo, eu quis trazer uma parte muito importante da minha vida, que é como eu comecei no marketing digital. Então hoje eu realmente quero abrir meu coração aqui, falar pra vocês como foi minha jornada, como eu caí de paraquedas no marketing digital e como o digital realmente mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Então, para começar esse vídeo, a gente tem que voltar lá em 2011 para uma mini Nai, uma Nai adolescente, onde ela estava ali sem entender o que é que ela iria fazer da vida dela para prestar vestibular. E ela decidiu fazer ciências biológicas porque a mini Nai sempre amou tubarões. Isso mesmo, gente. E eu sou louca por tubarão até hoje, tá? Assisto documentário, procuro informações. Eu amo! E essa menina era muito inteligente, viu, minha gente? Porque eu passei no vestibular em algumas faculdades, né? Então, a bicha foi fera, viu? Então, ali em 2011, eu prestei vestibular. Em 2012, eu comecei a fazer Ciências Biológicas de Bacharelado na Universidade Federal de Pernambuco. E naquele momento fazia muito sentido pra mim. Mas quando eu tava ali, mais ou menos na metade da faculdade, aconteceram algumas coisas, aconteceram alguns processos, e eu acabei sendo diagnosticada com depressão e ansiedade. Tudo certinho, remédio, psicólogo, psiquiatra. E pra mim, naquele momento, biologia parou de fazer sentido. Sendo que minha mãe, ela dava muito valor pro estudo. Ela sempre falou da importância da gente estudar. E quando eu cheguei pra ela e falei, mãe, quero desistir da faculdade, ela fez, ou você estuda ou você trabalha. E eu fiz, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar. Nesse momento eu já tinha ali 21 anos, sendo que eu não tinha me formado. Aí eu fiz o quê? Arrumei um emprego como garçonete numa hamburgueria. Desse emprego de garçonete, eu arrumei um outro emprego como garçonete no fast food de salada. Aí foi quando eu fiz, pera, se eu ficar indo aí de restaurante em restaurante, eu nunca vou ter qualidade de vida. E venhamos e convenhamos, ser garçonete é difícil pra caramba. Aí eu fiz o quê? Vou voltar a estudar. Comecei um técnico em administração. Com esse técnico em administração, eu arrumei um estágio numa integradora de estágios. E lá eu passei 2 anos e foi incrível. Dentro desses 2 anos eu também comecei a fazer um outro técnico, que foi um técnico em recursos humanos. Mas eu não me identifiquei nem como administração, nem como os recursos humanos. Quando eu estava ali acabando meus 2 anos de estágio, o pessoal da integradora de estágio me chamou para um contrato temporário de 3 meses e eu aceitei. No meio desse contrato temporário de 3 meses veio o quê? A pandemia. E a gente não sabia realmente como ia acontecer. Naquele momento, o pessoal continuou pagando o meu salário de acordo com o contrato, sendo que no meio do lockdown, meu contrato acabou e, lógico, eles pararam de me pagar. Vocês vão entender que eu não perco oportunidade. E o que é que aconteceu? Um amigo meu de infância me ligou e me perguntou, e aí, como é que tá o lockdown? Aí eu fui e falei pra ele, presa em casa, né, meu amigo? Aí ele fez, olha, eu tô trabalhando no hospital de campanha e me pediram a indicação de alguém para vir trabalhar aqui. Seria ali dentro do anexo, né? A gente ficaria ali entre UTI e enfermaria. Mas dentro do anexo, tanto que eu trabalhava toda paramentada. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês. Resultado, ele foi e me falou da dificuldade que era, foi muito aberto comigo. Como ele me conhecia há 20 anos, ele foi e disse, você vai chorar pra caramba. E eu chorei. Mas eu não perco a oportunidade. Aí eu fiz o quê? Eu vou. Sabe por quê? Eu vou estar lá na confusão, vou estar lá no meio do Covid. Mas aquilo dali é uma oportunidade para quando a pandemia acabar eu conseguir emprego em outros locais. E foi justamente isso que aconteceu. Quando o hospital de campanha encerrou suas atividades, eu já estava praticamente contratada para um outro hospital que ia inaugurar. E eu fui para esse hospital. Lá eu passei mais ou menos um ano e foi o pior emprego da minha vida. Ali eu decidi que eu não queria trabalhar em um hospital nunca mais. Quando eu saí de lá, meu esposo foi e falou comigo, ó, tu fala muito bem, tu se comunica muito bem, tu é muito simpática, tu iria dar uma ótima vendedora de carro. Aí foi quando eu fiz, poxa, o dinheiro é bom, eu não quero mais hospital, eu tava meio que ali perdida na vida. Aí eu fiz, vou tentar. E fui pra minha primeira concessionária. Não foi legal lá. Fui pra minha segunda concessionária depois de um mês, que foi legal lá, sendo que aí eu recebi a proposta da minha terceira concessionária, que foi a FB. Inclusive, beijo pro pessoal da FB.
Eu costumo dizer que a FB pra mim foi um presente de Deus, porque eu pedi durante tantos anos um emprego estável, um emprego com pessoas legais, pessoas que me tratassem bem. Eu tinha passado por situações bem complicadas. E eu só queria realmente estabilidade, eu só queria realmente ficar num emprego que eu gostava. E veio a FB pra mim. Quando eu tava lá na FB, no primeiro ano, fez muito sentido. O dinheiro era legal, eu tava num ambiente massa, eu não tinha estresse, a equipe era massa. Mas a partir ali de um ano e pouco, já começou a perder o sentido e eu comecei a ser afetada por fatores externos, que eram o quê? Os clientes. Vender carro você geralmente vende para homem. E a gente, como mulher, tem uma dificuldade ali. Pelo menos eu senti essa dificuldade vendendo carro ali naquele momento que começou a parar de fazer sentido para mim. Do outro lado, aqui em casa, eu tinha 2 gatinhos. E a gente descobriu que um dos gatinhos estava com câncer no pulmão. E foram 3 meses de muita luta, de muito desgaste físico, desgaste emocional e principalmente desgaste financeiro. E depois que esse gatinho se foi, o segundo gatinho não aguentou. E um mês depois ele faleceu também de uma parada cardiorrespiratória. E eu era louca pelos meus gatinhos. Eu realmente amava muito. Amo meus gatinhos, minhas estrelinhas até hoje. E tem até um terceiro que eu conto a história do terceiro, que foi antes e depois, mas enfim. E foi aí que minha vida parou de fazer sentido. Eu tava num local que o local era massa pra mim, eu gostava muito do local, mas que eu tava me sentindo muito triste, muito frustrada por conta das pessoas que frequentavam aquele local, dos clientes que iam comprar carro. Que eu vou dizer pra vocês, vender carro é muito complicado mesmo. Então, eu tava ali tendo essa dificuldade no meu trabalho e dentro de casa eu tinha sofrido 2 lutos que realmente acabaram comigo. Então, pra mim, a vida parou de fazer sentido ali. Tudo parou de fazer sentido pra mim ali. Então, eu comecei a ficar triste, eu comecei a chorar todos os dias. Eu voltava chorando do trabalho, que voltava eu e meu esposo do trabalho. Eu voltava chorando todos os dias. E tipo, nada fazia sentido pra mim. Eu não tava feliz, eu não tava satisfeita. Eu tava me acabando. E eu comecei a ficar com muito medo de cair num local que eu já tinha caído anteriormente em relação à depressão e ansiedade. E eu sabia que se eu caísse ali, ia ser muito difícil para eu retornar. Lembra que eu disse que a minha mãe sempre valorizou os estudos? Aí eu pensei o quê? Preciso ocupar a minha cabeça. Preciso voltar a estudar. Eis que eu tava ali no Instagram e vi os stories de uma influencer que eu gosto muito até hoje e que todos os produtos que ela vende, ela passa muita confiança. E ela estava fazendo justamente a chamada para uma aula gratuita, ao vivo pelo YouTube, para um treinamento sobre marketing digital. Aí eu fui, chamei meu esposo e disse, Lucas, vamos assistir essa aula comigo? Por quê? Porque vendedor de carro, ele sente cheiro de golpe de longe. Aí eu fiz, se for golpe, tu vai saber. Minha gente, isso é verdade, tá? Aí eu fiz, se for golpe, tu vai saber. Aí ele, beleza, vamos assistir. Mas, nossa, a live foi muito ruim, minha gente. Foi muito ruim, teve vários erros técnicos. Aí eu não senti. Aí eu olhei pra Lucas e fiz, tá, e aí? Aí ele, não gostei muito não. Aí eu, também não gostei muito não, deixa pra lá. Beleza. Quando eu entrei no outro dia de manhã, nos stories dessa influenciadora, que é a Clara Maia, nossa, ela tava arrasada, coitada. Ela tinha postado stories chorando, pedindo desculpa, dizendo que a live elas não tinham entregue o que realmente elas queriam entregar. E, nossa, ela tava arrasada. E eu comecei a seguir as outras 2 mentoras, né? Que é a Marcela e a Cíntia. E lá nos stories das meninas, as meninas disseram, ó, a gente vai fazer outra live hoje de noite. Aí eu fui, Lucas, vem cá. As meninas realmente disseram que a live não foi legal e tal. E elas vão fazer uma outra live hoje de noite. Vamos assistir. Aí ele, beleza, vamos. Aí a gente foi e assistiu essa segunda live. E nossa, foi ótima. Aí o meu esposo Lucas olhou pra mim e fez, nossa, isso tu faz. E eu pensei, isso eu faço. Porque era sobre vender na internet. E vender eu já vendia. E eu já trabalhava com um produto que eu não gostava. Então, pra mim, ali, eu só ia trocar de produto. Só ia arrumar outro produto pra eu vender. Aí, beleza. Sendo que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada. Meu gato tinha acabado de falecer de câncer no pulmão. Então, assim, ele levou tudo que a gente tinha. Ele levou reserva de emergência, ele levou cartão de crédito, ele levou tudo. A gente não tinha dinheiro nenhum. Mas eu tinha o dinheiro pra pagar o cartão de crédito.
Aí eu fui dormir e pensei, meu Deus, toca no meu coração, me dá alguma resposta. Que se for da tua vontade, é isso que eu vou tentar. Mulher, no outro dia eu acordei maluca pra arrumar esse dinheiro pra comprar esse curso. Sendo que eu tinha o dinheiro pra pagar o cartão de crédito. Eu não tinha limite no cartão de crédito, mas eu tinha dinheiro pra pagar o cartão de crédito. Eu fui lá, paguei o cartão de crédito e dividi o curso em 12 vezes. Isso mesmo. Isso era ali final de novembro, começo de dezembro de 2023, mais ou menos. Isso, 2023. E quem trabalha com carro sabe que dezembro é maluco pra ramo de carro. Maluco. Aí eu não consegui, até consegui estudar, mas eu não consegui me dedicar. Janeiro eu tava meio ali, sem saber o que fazer, estudando, mas só estudando sem prática. Quando foi em fevereiro eu comecei a botar realmente em prática. E minha primeira venda veio no final de fevereiro, no finalzinho de fevereiro, onde eu recuperei metade do investimento que eu tinha feito no curso. E uma coisa que pra mim, eu tava ali só pra estudar, só pra ocupar a minha cabeça dos lutos dos meus gatinhos e da situação que eu tava passando no ramo de carro, acabou que me deu esperança. Ali naquela minha primeira venda eu fiz, calma, respira. Então realmente funciona. Naquele momento eu vi realmente que eu podia fazer mais, que eu podia fazer alguma coisa, que ia dar certo. E foi aí que eu comecei a me movimentar. Eu comecei a postar no Instagram, comecei a falar sobre isso, comecei a expor mais e comecei a expor ali o que é que eu estava fazendo, que era a concessionária, né, o CLT, junto com o digital. Foi aí a época que eu mais me sacrifiquei. Então, eu ia dormir 11 horas da noite estudando, acordava 4h30 da manhã para treinar. E a primeira mudança que eu vi que o digital fez na minha vida foi justamente essa. Foi os treinos, por incrível que pareça. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a me dedicar, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro movimento que eu fiz foi começar a acordar de 4h30 para treinar. Isso mesmo, eu treinava em casa, né? E eu comecei a treinar de 4h30 da manhã. Então, eu comecei a acordar ali de 4h30 da manhã para treinar. Eu ia para a concessionária, eu chegava na concessionária umas 7 horas, porque a concessionária é meio distante da onde eu moro. Trabalhava até 5 horas, chegava em casa quase 7 horas da noite, porque a concessionária é longe da onde eu moro. Chegava em casa, estudava e ia dormir 10 e pouca, 11 horas da noite. E eu passei, acho que uns 2 meses nessa rotina. E foi aí que eu arrisquei tudo, saí da concessionária e comecei no digital realmente de forma ativa. Nossa, e dar esse passo foi muito difícil. Muito difícil, você nem imagina. Você nem imagina. Porque como eu tava te contando, eu via a concessionária, eu via a FB realmente como um presente pra mim. Eu era muito feliz ali, enquanto fazia sentido pra mim. E perder o sentido não foi por conta da empresa, foi por conta dos clientes. Então, pra mim, foi muito difícil abrir mão daquilo dali, sacrificar aquilo dali. Aquele meu presente que Deus tinha me dado. E foi muito difícil. Nossa, tu nem imagina quanto foi difícil. Eu chorei horrores. Mas ao mesmo tempo, eu tava pensando que ali eu tava fazendo algo por mim. Coisa que fazia anos que eu não fazia. Anos que eu não optava por mim, que eu não fazia nada por mim. Que eu realmente não agia por mim. E foi o que eu pensei justamente. Eu tô fazendo isso por mim e para mim, porque eu não quero mais trabalhar pros outros. No começo foi muito difícil abrir mão daquilo dali, foi muito difícil começar no digital também. E foi tudo muito desafiador. E continua sendo difícil até hoje, porque no digital você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, vivendo o digital. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem. Mas eu consegui. Então, uma coisa que seria só para um estudo, primeiro me deu esperança e depois me deu liberdade, me deu realmente um emprego onde eu realmente posso trabalhar de casa, onde eu realmente atendo as pessoas que eu quero. Eu acho que a melhor parte pra mim é eu atender quem eu quero. Juro. Eu atendo as pessoas que eu quero, eu trabalho da forma que eu quero, eu trabalho nos horários que eu quero, eu trabalho com os produtos que eu quero, eu tenho realmente controle da minha vida. Coisa que ali na CLT eu já tinha meio que perdido. Hoje eu sou referência dentro da comunidade que eu faço parte. Hoje eu costumo dizer que eu inspiro mulheres que são inspiradoras. E a melhor coisa que eu fiz pra mim e por mim foi justamente isso, acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar que eu ia conseguir fazer o meu salário em casa, acreditar que um dia eu vou ficar realmente rica com o meu trabalho, porque o digital tem dessas, viu? O digital tem dessas. E se antes eu trabalhava para os outros, construindo o sonho dos outros, hoje eu trabalho para o meu sonho, construindo os meus sonhos.
E eu realmente acho que isso não tem preço, isso não tem preço. Quando eu entendi a liberdade que eu poderia ter dentro dessa loucura que é o digital, que realmente não é fácil, eu realmente entendi qual era o meu lugar. Eu achei o meu propósito. Hoje eu sou mentora de mulheres, hoje eu tenho troca com mulheres que são incríveis. Eu tenho muita gratidão de ter contato com mulheres muito incríveis, muito, muito mesmo. E ser feliz por isso, né? E viver feliz. Isso não quer dizer que seja fácil, ainda é difícil pra caramba. Mas hoje vibra. Hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu tenho vontade de trabalhar. Hoje eu não fico só presa naquela rotina do CLT de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir e não fazer nada por mim. Então, se você tá aí, como eu tava há 1 ano e meio atrás, triste, depressiva, ansiosa, sem propósito na vida, achando que realmente sua vida não tem sentido, eu quero te mostrar que existe um outro caminho. E que esse outro caminho pode ser pra você também, como foi pra mim. Então, se essa parte da minha história fez sentido pra você, já se inscreve aqui no canal. Eu não sei como faz isso não. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o like. Eu acho que é assim, né? E me segue lá no Instagram. Ah, e se você quiser dar o primeiro passo no digital, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo pra você falar comigo e entrar nessa jornada junto comigo. Bora embora!